Olha só a confusão que está acontecendo com o detergente da IP, né? Eu já falei, já fiz um vídeo sobre isso, é um absurdo. Evidentemente que está havendo perseguição à IP por eles terem doado dinheiro para a campanha do Bolsonaro em 2022 e agora já terem declarado o apoio ao Flávio. Então, evidentemente que está sendo perseguição isso, não há nada que justifique. O Fantástico no domingo mostrou um monte de máquinas enferrujadas. Esse pessoal nunca teve em fábrica, né? Eu acho que eles nunca tiveram numa fábrica para ver como é que funciona uma fábrica de qualquer coisa. Enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui, né? É lógico que é uma perseguição contra a IP, ninguém duvida disso. Mas tem o pessoal meio que exagerando, né? O negócio de beber detergente é uma brincadeira sem graça, gente. Tem que tomar cuidado, porque eu sei que o pessoal tá brincando, eu sei que é um meme, que ninguém tá bebendo detergente de verdade, né? Ou o cara botou alguma coisa ali na garrafa de detergente, ou então não bebeu e coisa e tal, então é maluco mesmo. O problema é que vocês estão incentivando criança, cara. A criança vai lá, vai ver esse negócio, olha que legal, beber detergente, vai lá, não pode fazer isso. Isso realmente, esses vídeos do pessoal bebendo detergente, mas é um meme. É um meme perigoso, cara. Não, nesse caso, eu concordo que é um absurdo. É tão absurdo que eu fico me perguntando se isso não foi armado pelo pessoal, ou seja, a esquerda não armou esse troço de propósito para chegar nessa mesma discussão, né? Lembrando que a esquerda brasileira tem copiado ipsis literis tudo que acontece lá nos Estados Unidos. E vocês lembram o escândalo do Tadpod lá nos Estados Unidos? Aqui, ó, nova moda de comer sabão em cápsula, entenda os riscos. Isso também era um meme lá nos Estados Unidos, um meme besta que o pessoal maga adorava e coisa e tal. E aí inventaram que teve criança que passou mal, que foi pro hospital. Vai acontecer isso. Vão dizer que teve criança que passou mal bebendo detergente porque os bolsonaristas ficaram falando para beber detergente, não sei o que lá. Tomem cuidado com isso. Essa brincadeira, eu tô para te dizer que o pessoal que começou a beber detergente é capaz de não ser nem bolsonarista, nem ser de direita, ser o pessoal da esquerda para incentivar esse tipo de coisa. Vamos entender esse caso aqui. É lógico, a Janja tá falando uma merda danada aqui, ó. É muita ignorância beber detergente contaminado, diz Janja. Como se beber detergente não contaminado fosse melhor, né? Ou seja, não, detergente não se deve beber detergente em hipótese alguma, tá? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Titiolina Ancap, Pirocóptero Apache e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então a Janja tá toda chateada, ai que absurdo, como vão beber detergente contaminado? Esse pessoal tá chateado por quê? De novo, eles estavam acostumados a usar a máquina pública contra o pessoal da direita. Fizeram isso em um monte de situações, perseguiram o pessoal, estão ainda perseguindo o pessoal da direita. Ninguém tem dúvida que o que está acontecendo com o Bolsonaro é a mais pura perseguição e coisa e tal. Mas quando eles tentam aplicar isso no mercado, né, isso acaba dando revertério. A IP tem crescido pra caramba enquanto marca de detergente, né, tem crescido muito no mercado brasileiro, e agora teve um boom de promoção que, cara, meu amigo, não tem dinheiro que pague a quantidade de menções positivas que a IP está tendo nas redes sociais, cara. Isso vai ajudar muito a empresa, vai prejudicar muito os concorrentes. De novo, mas tem as imagens que mostraram no Fantástico da fábrica enferrujada. Meu amigo, isso é coisa que só gente que nunca foi em fábrica para achar que aquilo ali é coisa ruim, né? E inclusive eram equipamentos que não tinham relação com a produção de detergente em si. Então, assim, é uma coisa que não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? Fábrica é um ambiente industrial mesmo, tem um monte de ferrugem mesmo, um monte de coisa, né? O importante é, passou pelo setor, aí falaram, não, qual que é a bactéria? Aí inventaram uma bactéria lá, que é uma bactéria que tem em tudo quanto é lugar mesmo. Então, ou seja, tudo já tem essa bactéria de qualquer forma. Ou seja, que porra é essa? Inventaram uma contaminação que não existia. Não existia bactéria na IP, né? Ou seja, tá mais do que claro que essa coisa toda foi perseguição mesmo. Aqui, ó. E aí a Janja veio fazer política, porque é exatamente isso, né? E o mais engraçado aqui, ó, o pessoal coloca aqui, ó, o Padilha critica a politização e diz que a Anvisa estuda ações contra vídeos sobre bebê detergente. Eu acho que vídeo sobre bebê detergente é um absurdo mesmo. Não se deve brincar com esse tipo de coisa. É brincadeira, é meme, é brincadeira, é meme. Mas aí o que eles vão fazer é isso. Eles vão pegar alguma criança, vão botar detergente na garganta da criança de propósito, para internar a criança e dizer, ai, tá vendo a direita? Olha só, as crianças estão bebendo detergente, estão morrendo porque ficaram vendo o pessoal da direita. Eles estão seguindo ipsis literis o caso lá, né? Olha aqui, outro pessoal falando aqui, ó.
o detergente IP é a nova cloroquina, né? Não, de novo, esse pessoal está querendo trazer o tema da pandemia, por quê? Porque o Lula não ganha popularidade, o Lula continua só sendo votado por extremistas de esquerda, e daí acham que trazendo o caso da pandemia que vai resolver esse problema agora, né? Aqui, ó, Padilha critica a politização. Mas peraí, mas a politização começou com vocês, pô. Vocês que foram lá fazer uma inspeção totalmente sem sentido na IP para prejudicar a IP, né, porque ela apoiou o Flávio Bolsonaro, então tá mais do que claro que isso... por que as pessoas estão questionando, né, aqui, ó, o que ele fala aqui, ó, o maior dano produzido pelo bolsonarismo, a corrosão deliberada da confiança pública em qualquer instituição técnica. Não, o problema não é esse. O problema foi que as instituições técnicas estão sendo aparelhadas pelo PT para fazer política, e isso fica evidente para todo mundo, né? Isso já acontecia antes, tá? Isso já acontecia antes, mas antes, como você não tinha informação descentralizada e distribuída, não tinha muito como expor esse tipo de coisa. Agora ficou claro que isso aí ficou. Todo mundo viu o que aconteceu ali, todo mundo se perguntou os argumentos para o detergente estar fora de linha e coisa. Eles já faziam isso, sempre fizeram isso antes. Sempre foi uma arma da esquerda ameaçar industriais e coisa e tal. Olha, se tu não votar na esquerda, não apoiar na esquerda, ou pelo menos ficar quieto, a gente vai fazer uma inspeção aí. E eu já expliquei para vocês que negócio de inspeção de governo, meu amigo, se o governo quiser, ele acha alguma coisa. Eu já falei isso várias vezes aqui, e a verdade é essa. A lei brasileira ela é tão confusa, ela é tão cheia de meandros, de coisa, tem coisa até contraditória. No dia que vai um fiscal do governo na sua loja, se ele quiser te multar, meu amigo, ele te multa. Então, é a situação impossível no final das contas, né? O governo usa isso para punir pessoas que eles não gostam, e é o que estão fazendo com a IP, porque a IP declarou apoio ao Flávio. Mais do que isso, eles queriam mesmo que ficasse óbvia essa coisa, porque eles querem dar esse recado. Você, amigo industrial, que planeja apoiar o Flávio Bolsonaro, olha só a lambança que a gente está fazendo com a IP aqui. Só que acabou que o recado veio ao contrário, porque, primeiro, eles estão vendo que não vão conseguir sustentar essa decisão, a decisão está muito cabalmente errada no final das contas, e segundo, a propaganda que a IP ganhou com isso, cara, eu se fosse outros industriais, eu falei, não, pô, vou fazer isso aí também, vou apoiar o Flávio para receber um fiscal do governo aqui falando merda, e aí eu ganhar essa promoção toda, né? Agora, eu falo para vocês, tomem cuidado com esse negócio de vídeo bebendo detergente. Tá? Eu sei que é brincadeira, eu sei que é meme, ninguém está bebendo detergente de verdade, mas olha só, a esquerda brasileira está copiando ipsis literis tudo que aconteceu nos Estados Unidos com algum atraso, tá? Então lá nos Estados Unidos, lá em 2018, aconteceu um problema com esse negócio aqui. É uma... TED Pod, que chama Tide Pod, né? Tide é a marca e o Pod é essa forma aqui. Lá nos Estados Unidos, vocês sabem, o pessoal usa aquelas lava-roupa, né, circular, coisa e tal. E aí você joga um negocinho desse aqui, já tem o sabão em pó, o amaciante, já tem as coisas todas ali, você joga uma bolinha dessa daqui e já resolve a coisa toda ali na sua lavagem de roupa, né? Só que parece um docinho, não parece um docinho? Não parece uma coisa de comer, né? E daí aconteceu alguns desafios na internet de criança comendo o pod, né? Comendo esse negócio daí. E aí aconteceu essa divisão lá nos Estados Unidos. Os MAGA falando que é só meme, que é uma besteira, não sei o que lá, e a esquerda, como é que pode? Os MAGA estão comendo sabão e coisa e tal. Então, olha só. A mesma coisa eles estão fazendo aqui no Brasil. Aqui, aí começou a aparecer um pessoal bebendo coisa aqui, o Joaquim Teixeira bebendo detergente IP, esse cara aqui, que eu não sei quem é esse cara aqui, eu não duvido nada que esses caras sejam de esquerda, tá? É justamente o pessoal de esquerda, vamos jogar esse negócio de beber detergente, porque a gente associa, né, usa a mesma estratégia que os democratas usaram lá nos Estados Unidos com o Tide Pod, não sei o que lá, para bater nos republicanos e coisa e tal. E aqui no caso para bater nos bolsonaristas, né? Eu não sei quem são essas pessoas aqui. Agora, o fato é que a coisa pegou, né? Foi o Joaquim Teixeira, esse cara aqui, e, enfim, essas pessoas aqui que ficaram bebendo detergente, eu recomendo que vocês parem com isso. O Padilha disse que vai ver ações contra vídeos sobre beber detergente. E nesse caso ele tem algum embasamento, tá? Assim, é um absurdo, mas ele pode alegar exatamente isso, que está incentivando crianças a beberem, que as crianças podem passar mal e não sei o que lá. E aí vai aparecer alguma criança contaminada com detergente, pode saber, vai aparecer aí alguma criança contaminada, e, né, no ponto-socorro, não sei o que. Ai, tá vendo, os bolsonaristas fica fazendo essa brincadeira de beber detergente. Então tomem cuidado com isso, parem com essa brincadeira. Eu sei que é meme, eu sei que ninguém está bebendo detergente, mas é uma brincadeira que vai ser explorada exatamente da mesma maneira que os
democratas exploraram o Tide Pod lá nos Estados Unidos, né? Agora, independente disso, tirando essa parte do bebê detergente, que é lógico, eles vão ficar igual ficaram com aquele negócio de rezar para pneu e não sei o que lá, mas isso é besteira, a esquerda fica falando essas merdas, ninguém leva isso a sério, né? Agora, o outro lado é positivo. Um monte de gente se declarou a favor. A Jojo Todinho causou polêmica nas redes sociais ao afirmar que não jogaria fora os produtos da IP na sua casa, não sei o que lá. E, cara, nesse momento ainda tinha jornalista falando não, que você deve jogar fora os produtos e jogar fora a esponja que você usou, porque pode ter contaminação. Um negócio assim de que caramba, né? E um absurdo, porque não tinha nada, não tinha bactéria nenhuma no IP, né? O que eles criticaram era a questão de maquinário que não estaria adequado, de fora das normas e coisa e tal. E, de novo, é o que eu falo para vocês, em qualquer fábrica você encontra isso, né? Aí aqui, ó, a Michele Bolsonaro também entrou na polêmica do IP, ela publicou no vídeo uma imagem com viés positivo de um frasco de IP aqui, aqui em casa só usamos IP, não sei o que lá, e ótima a interferência dela, ou seja, não colocou nada demais, não incentivou ninguém a não usar, nem a usar, falou, aqui em casa a gente só usa. Né? E o Júlio Rocha também ignorou a orientação da Anvisa e sai em defesa. O pessoal da esquerda está marando, não tem que confiar na Anvisa, não pode não confiar. E eu falo para vocês, esse é o grande problema que o pessoal enfrentou na pandemia, inclusive. Né? Esse negócio de exigir a confiança irrestrita, isso é um problema. Se for uma situação realmente séria, você tem que fazer isso, mas numa situação questionável, o pessoal acabou corroendo a própria credibilidade da Anvisa nessa história, né? Aqui é um caso clássico, ficou muito claro isso. Aí também o Cleitinho também saiu aqui, ó, saiu em defesa da IP, usando a IP aqui, mas o Luciano Hang também saiu usando a IP. É o que eu falo, todo mundo comentando isso, né? Melo Araújo também é possível candidato a senador lá em São Paulo e é vice-prefeito lá na cidade de São Paulo, né? Aí o pessoal fazendo vídeos aqui também, pegando IP, coisa e tal, mostrando o supermercado com o IP vazio, as outras marcas cheias de coisa lá, mas o IP tá vazio, né? E outro cara brincando aqui também de usar IP para tomar banho, também não se usa detergente para tomar banho, tá, gente? Não faz bem. Use sabão para tomar banho e shampoo, não use detergente para tomar banho, mas enfim, entenderam a brincadeira, né? O fato é, um monitoramento nas redes sociais mostrou que 73% das menções à IP são de sentimento positivo e 90% das menções à Anvisa são de sentimento negativo. A Anvisa pisou na bola. Ela fez uma merda, como ela estava acostumada a fazer na época da informação centralizada, que só tinha televisão, né? Ela estava acostumada a fazer esse tipo de coisa. Agora ela pisou na bola. Ela ficou com a carga negativa e o detergente melhorou, né? Agora, é preciso notar o seguinte, isso aqui é nas redes sociais. O pessoal que assiste Globo, tem gente jogando a esponja fora, tá? Tem mesmo. O pessoal que assiste Globo tá jogando esponja fora com medo do IP, que tá contaminado e não sei o que lá e coisa e tal. Um absurdo, sem sentido nenhum essa história, né? E aqui, ó, antes dessa coisa toda aqui, ó, crise sanitária atinge IP em meio a avanço sobre concorrentes. A IP, justamente pelo apoio ao Bolsonaro e coisa e tal, ela vem crescendo, né? Ela tem uma receita de 10 bi, Química Amparo é o nome da fábrica que produz o IP, né? Ela é vice-líder no setor e tem tirado espaço da OMO, da Unilever, ou seja, inclusive das marcas ligadas ao Wesley Batista e coisa e tal, estava incomodando. Então é muito comum isso, bicho. Lá no governo é totalmente corrupto. E se você quiser, você dá uma grana para o fiscal e ele não multa a sua empresa, tá? Isso é o padrão normal. Mas também tem a situação em que você dá uma grana para o fiscal e o fiscal ferra o seu concorrente, tá? Isso é muito comum também acontecer no governo em termos de corrupção. Eu não sei se foi isso que aconteceu aqui, mas que é muito comum isso acontecer, tá? Então, é o que eu falo, o governo só atrapalha. O governo não tem nenhuma utilidade, serve para zero coisas, nenhuma utilidade. Isso aqui certamente é uma dessas coisas, né? Aí, ou seja, agora a Rede Globo mostrou, não fez um fantástico. O pessoal que assiste a Rede Globo está achando terrível o IP, mas o pessoal da rede social está achando ótimo o IP. O que vai resultar disso daí? O que eu falo para vocês, a Rede Globo, a mídia tradicional ficou com a camada mais baixa da população e a camada mais alta da população. Infelizmente, nesse caso, detergente todo mundo usa, mesmo pobre compra detergente. Então, o resultado final para a IP nessa história vai ser meio a meio. Né? Mas, no final das contas, em muitos produtos acaba sendo positivo você ficar bem na rede social e mal na televisão, porque a verdade é que a rede social é o pessoal que compra coisa, né? Que tem dinheiro. Né?
não é os ricos esquerdistas, né, a elite aristocrática socialista brasileira, eles têm muito dinheiro, mas eles são poucos, então eles não compram produto em grande quantidade. O pobre, ele compra em grande quantidade, porque é muita gente, né? Mas tem pouco dinheiro. Agora, no caso de detergente, não faz diferença, porque detergente, né, todo mundo compra, né? Então tá aqui, a Globo fez uma grande reportagem lá mostrando, né, os lugares que estavam enferrujados, não sei o que lá na fábrica de IP. Olha que absurdo, o chão aqui, tudo descascado. Gente, esse pessoal nunca teve numa fábrica, não é possível, cara, não é possível. Esse pessoal nunca pisou numa fábrica, né? Aqui, olha só, tem um cano enferrujado ali. De novo, todos esses lugares aqui não tinham nenhum contato com o detergente, tá? Nada disso aqui tinha contato com o detergente. Então, ou seja, o que eles interditaram foi por risco de contaminação. Não houve contaminação. Houve risco de contaminação. E, de novo, uma coisa que não tem lógica nenhuma, porque não era na área que... Mas é o que eu falo para você, fiscal no Brasil, sim, se ele quiser te multar, meu amigo, se ele quiser te ferrar, ele te ferra. E se ele recebeu dinheiro do concorrente para ferrar, ou se ele recebeu um pedido especial do papai Lula para te ferrar, né, ele vai acabar te ferrando, né? Agora, parece que o IP, o G1 entrou na fábrica da Amparo nessa segunda-feira e acompanhou as correções feitas pelo pessoal. Já estão ajustando aqui os pontos que tinham feito aqui, tá vendo? Que os lugares que tinham encontrado coisas erradas, eles já fizeram pintura, já corrigiram as coisas e coisa e tal. Ou seja, no final das contas, não precisava ter suspendido, porque não houve contaminação nenhuma. E eu acredito que a IP vai acabar sendo liberada pela Anvisa, principalmente porque não tem sentido. Agora, o pessoal sentiu, estão querendo usar isso politicamente, essa coisa, né? E o senador Magno Malta pediu que o presidente da Anvisa vá até a Comissão de Segurança Pública para explicar o caso da IP para o pessoal. É o mínimo que se espera, né? Claramente isso foi uma decisão política da Anvisa. E não é os bolsonaristas que estão politizando a coisa. Foi um órgão técnico corrompido pela esquerda que começou a politização da coisa toda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.